Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, vai começar a dar início ao Sermão do Monte, né? Que vai estender até o capítulo de número 7. Porém, hoje vamos nos deter nos pormenores do capítulo 5, né? O Sermão do Monte, ele é considerado a ética absoluta do reino, né? A maneira como deve se pautar aqueles que disseram sim ao convite do mestre, né? O Sermão do Monte, por si só, ele é uma inversão ao padrão do mundo, né? É uma maneira que mostra que a vida em Cristo ela é totalmente inversa do padrão de vida do mundo, porque ele começa com as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados ou felizes, né? E essas bem-aventuranças do reino vai mostrar que a felicidade daqueles que estão em Cristo, ela diverge do mundo. Por exemplo, feliz é o que nada ostenta, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, porque feliz é o que nada tem diante de Deus e ainda assim chora pelos seus pecados. Feliz é aquele que abre mão dos seus direitos, ao invés de oprimir aquele que reivindica os direitos que não tem. Feliz é o que abre a mão ao necessitado, né? E não explora ele para enriquecer. Feliz é o que constrói pontes de contato entre as pessoas e não que cava abismo de amizade entre elas. Feliz é o que ama e pratica a justiça e não aquele que usa dos pontos da lei para tirar vantagem própria. Feliz é o que busca a santidade e não aquele que anda de maneira risonha, cheio de lascívia na sua vida, né? Então, as bem-aventuranças, né? Os felizes no reino de Deus, no reino dos céus, são aqueles que andam na contramão do padrão do mundo, né? Então, as bem-aventuranças, ela traz aqui um discurso de bênção, a qualidade da vida, que vai ser uma vida feliz e abençoada, e, sobretudo, a razão pela qual alguém é abençoado. Ninguém será feliz andando nos padrões do mundo, ninguém será abençoado andando nos padrões do mundo, e ninguém será abençoado pelo próprio mundo, mas são aqueles que andam em Deus que serão de fato abençoados, né? E aí dentro do Sermão do Monte, né, das bem-aventuranças aqui, que vai do versículo 3 até o versículo 12, né? Vai ter alguns pontos que a gente vai tratar aqui para não ficar muito longo. Um ponto interessante é que diz que aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra, né? A terra aqui se trata das promessas materiais, dizendo que então aqui existe um equilíbrio, né? Entre as bênçãos materiais e as bênçãos espirituais, para que a gente também não tenha aquela ideia de que o crente tem que ser um pobre, um miserável, né? Alguém que vive à margem da sociedade para que de fato seja abençoado. Não, isso é uma visão deturpada do reino. Até porque o próprio Paulo vai dizer em Coríntios que melhor é dar do que receber, né? Então melhor é você ter para dar do que você receber. Então o que Jesus está nos ensinando aqui em Mateus 5, do 3 ao 12, é que há bênçãos, haverá promessas de bênçãos se cumprindo sobre a vida daqueles que não andam sobre o padrão do mundo, mas recebem sobre si um padrão divino, né? E aí alguns pontos interessantes, né? Vai dizer que feliz é o que tem fome e sede de justiça, né? Porque quem tem fome e sede de justiça mostra que de fato vive em prol do reino, né? Ele tem fome e sede de algo que provém de Deus, né? E isso vai além das necessidades humanas. Um ponto também que eu gosto quero ressaltar é que bem-aventurados os pacificadores, né? Versículo 9, porque eles serão chamados filhos de Deus. É interessante a gente não confundir pacificador com pacifista. Pacificador é alguém que evita a guerra, ele vive em paz, ele não vive procurando contenda, né? Porém, numa necessidade ele entende que isso gerará confronto, né? E ele confrontará alguém se isso for trazer uma paz maior na sua sequência, que é diferente do pacifista, né? Que é aquele que foge de todo e qualquer tipo de contenda, né? Foge de todo e qualquer tipo de proteção pessoal em nome de uma falsa ética e uma falsa moralidade, né? Nós não somos pacifistas, somos pacificadores, né? E aí, na contramão do mundo, vai dizer no versículo 11, do 10 ao 12, na verdade, que bem-aventurados são os que sofrem perseguição. E é difícil a gente conseguir entender esse ponto, né? De ser perseguido e ser bem-aventurado sendo perseguido, né? Mas essa é uma das razões do Evangelho, né? Porque quando nós somos perseguidos, nós mostramos a nossa verdadeira face, né? Há um ditado que diz que a gente devolve as coisas na mesma moeda, né? Do que recebemos, mas na verdade quando nós agimos por impulso, agimos por agressão
diante de uma ofensa ou de uma perseguição, a gente não está devolvendo na mesma moeda. A gente está revelando o nosso caráter, né? E o caráter em Cristo tem que ser moldado. É por isso que ele diz que bem-aventurados os que são perseguidos por causa do nome dele. E a gente vai ver isso na vida dos apóstolos, né? Pedro, depois de ser preso, ele sai sorrindo e contente da prisão por ter se achado digno de ser preso pelo nome de Cristo. Então é um contraste muito grande pelo evangelho que vivemos nos dias de hoje. E nós temos que estar atento a isso. Para resumir aqui, os bem-aventurados ou os felizes, né? A gente vai ver que essa felicidade ela se encontra em 3 pontos, né? A felicidade, em primeiro, ela vai se encontrar na correta relação com Deus. Na sequência, né? Na correta relação consigo mesmo, reconhecer que eu preciso ser quem eu sou diante de Deus. E em terceiro lugar, como que eu me relaciono com o meu próximo. Mas tudo partindo do princípio que Deus é e tem que ser sobre todas as coisas. Na sequência das bem-aventurados, nós vamos ver sobre a questão de sal da terra e luz do mundo, né? Versículo 13 ao 16. Resumindo eles aqui, sal da terra e luz do mundo. Jesus diz que nós somos o sal e nós somos a luz. Ou seja, ele está dizendo, vocês é a questão do ser antes de fazer. Vocês não têm que fazer sal, vocês são sal. Só salguem, só levem-se adiante. Vocês não têm que fazer luz, vocês são luz. Só iluminem, só permite que a luz vá adiante. Isso tem 2 pontos interessantes nesses 3 versículos. Se trata de caráter, quem eu sou, e coragem, levar isso adiante. Se o sal ficar no saleiro e não for usado para nada, ele vai estragar lá dentro, não serve. A luz embaixo da cama não ilumina o que de fato necessita. Caráter, eu sou sal, eu sou luz. Coragem, eu vou salgar este mundo, eu vou iluminar este mundo. É a questão da influência e influenciado, né? Jesus está dizendo, vocês são sal e vocês são luz. Vocês são influência para esse mundo. Então leve isso adiante e não o contrário. Aí o versículo 17... até o 20, né, vai trazer a questão da lei, né? Jesus vai deixar bem claro aqueles seus opositores que dizia que ele estava ali para destruir a lei, deturpar a lei, agir contra a lei, que como se todo mundo pudesse fazer o que quisesse. Jesus vai dizer, não, eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. Eu vim, na verdade, trazer um complemento, uma completude para a lei, porque a lei nenhum homem conseguiu cumpri-la. Então Cristo vai cumprir a lei na sua integridade, na sua totalidade. E aí então nós deixamos a questão do princípio de lei para entrar no princípio de graça, né? Mas a gente não entrou, irmãos, porque Jesus simplesmente chegou e abandonou tudo. Não, Jesus cumpriu a lei. A lei do Antigo Testamento para nós hoje, ela é uma conduta moral e ética, tão somente, né? Mas não uma questão litúrgica como era para o povo de então. Porque nós não vivemos pela lei, vivemos agora pela graça. Mas o interessante é que os versículos adiante, né? Eu posso dizer que do versículo 21 até o 48, o fim do Evangelho de Mateus, Jesus vai trazer um grande contraste, uma série de contrastes entre lei e graça. Só que ele não vai trazer favorecendo aqueles que acham que a graça é mais simples. Na verdade, numa opinião e numa leitura simples, a gente vai ver que ele está complicando, né? Porque a lei dizia que alguma coisa sobre o assassinato. Por exemplo, 21. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se enraivecer contra o seu irmão, já está sujeito ao julgamento. E qualquer que disser ao seu irmão louco, está sujeito raca, está sujeito ao sinédrio. Qualquer que dizer louco, está sujeito ao fogo do inferno. Então Jesus ele traz um peso maior sobre aquilo que a lei fazia. A grande diferença que as pessoas não notam, e nós temos que estar atento a isso, é que a lei já trazia um castigo de imediato à carne. E Jesus ele vai prorrogando pela sua graça esse castigo, né? Tentando nos trazer de volta o arrependimento. Mas se isso não houver, haverá um castigo maior sobre todas as coisas. Fato é que ele vai dizer no versículo 29 e 30, de maneira exagerada, dizendo, se o teu olho te escandaliza, arranca e joga para longe de ti. Porque é melhor que perca um dos membros, que com todos os membros seja lançado no inferno. Se tua mão direita te escandaliza, arranca e joga para longe de ti. O que ele está dizendo é, luta contra o pecado de qualquer forma. Então a gente tem que estar atento a isso. Por exemplo, a lei dizia que poderia dar carta de divórcio. Jesus vai dizer, honra teus compromissos, versículo 31 e 32. Ele está dizendo, casou, honra teu compromisso. Só vai largar se houver relações sexuais ilícitas ou infidelidade conjugal, algumas traduções. O que ele está dizendo é, honra teu compromisso, seja homem,
Assuma a mulher que está do teu lado. Seja mulher, assuma o homem que está do teu lado. E façam com que vocês, dentro daquela felicidade que eu falei dos versículos 3 ao 12, que provém de Deus, recaiam sobre vocês. Então o que Jesus está nos ensinando é uma série de contrastes. A lei dizia que o castigo era imediato, né? Olho por olho, dente por dente. Jesus está dizendo, não é olho por olho, dente por dente. Esquece esse negócio de vingança. Se alguém te pedir a túnica, dá também a capa. Versículo 40, se alguém te obrigar, agora o 41, a andar 1 milha, que seria a média de 1,5 km, anda com ele 2. Por que ele vai dizer sobre isso de andar 1,5 km? Porque a lei romana permitia que os soldados fizessem qualquer israelita caminhar 1,5 km com ele, 1 milha, carregando o seu escudo, a sua espada, aquilo que ele achasse necessário. E os soldados romanos costumavam, em sua grande maioria, ser honestos no que mandava a lei. Então eles não abusavam disso, eles faziam com que ele andasse 1,5 km conforme a lei dizia. E Jesus estava dizendo, foi 1,5 km por obrigação, agora vai mais 1,5 km por graça, para mostrar para ele que você é uma pessoa diferente. Então, a graça, ela exige muito mais do nosso caráter do que ela exigia, né? Então, Jesus fala muito sobre essas questões. Jesus fala sobre a questão de amar os inimigos, né? Jesus vai falando sobre isso de uma maneira muito clara, para ter uma ideia sobre lei e graça. A lei dizia, não mate, Jesus está dizendo, nem se ire. A lei dizia, não adultere, Jesus fala, nem cobice. A lei diga, dê carta de divórcio, Jesus diz, honra teu compromisso. A lei diz, não jure em falso, Jesus fala, vai falar a verdade todo o tempo, não é só na hora que jurou não. A lei dizia, dente por dente, olho por olho, Jesus diz, perdoa e ama teus inimigos. Porque fazendo isso, nós seremos então considerados filhos do nosso Pai que está nos céus. E a questão da Bíblia, quando ela vai tratar da filiação aqui, do grego huios, né? Ela está dizendo que o filho é alguém que é semelhante ao pai, que parece com o pai, que tem as qualidades que o pai tem, né? Então nós vamos adquirir essas qualidades pela pessoa do Espírito, né? À medida que nós andemos dentro do chamado Sermão do Monte, tendo nosso caráter transformado e nossa vida moldada pelos padrões do Evangelho. É assim que se inicia o Sermão do Monte. E vamos aí até o próximo capítulo.